Sejam muito bem-vindos, queridos alunos, a mais uma aula de Química. Essa aqui é a matéria mais linda, mais gostosa e é a matéria mais poética dentre todas as matérias, certo? Só que não, né? Mas vamos lá, mesmo assim. Bom, hoje a gente vai falar da tabela periódica, certo? Então, assim, no primeiro momento eu quero fazer uma analogia contigo, certo? Digamos que tu vá no mercado, tá? Fazer umas comprinhas. E aí tu vai lá e quer comprar uma frutinha, tá? Tu vai lá no lugar das frutinhas. Depois tu quer comprar um leite, um iogurte, tu vai lá nos laticínios. Depois tu vai pegar um legumezinho ali, certo? Lá no mercadinho, tu concorda que existe uma organização onde tem um leitinho, um iogurtinho, onde tem as frutinhas ali, maçã, banana, e onde tem também os legumes ali e tudo mais, né? Então existe toda uma organização dentro do mercado para facilitar a vida da gente, certo? A ideia é basicamente igual à da tabela periódica. Tranquilinho? Então, lá nos anos no século XX, final do século XVIII, já se pensava bastante em como organizar os elementos químicos, tá? Porque estava tudo a bangu lá, se conhecia lá os elementos químicos e não se fazia nenhum tipo de organização, certo? Então, o primeiro cara que ele tenta fazer uma organização desses elementos químicos foi o Mendeleev, certo? Em que ele organiza lá os elementos químicos pela sua massa atômica, certo? Ele até ganhou um Nobel com com esse tipo de tentativa de organizar os elementos químicos. Belezinha? Mas atualmente a tabela periódica que a gente usa é a desse cara, é baseada na organização desse cara aqui, ó, do Moseley, que aqui pega essa informação, tá? A tabela periódica ela vai ser organizada de acordo com a ordem crescente do seu número atômico. Tranquilinho? Lembra lá o que é número atômico, tá? A gente aqui, a gente vai acabar resgatando alguns conceitos da aula passada. Tranquilinho? Então, número atômico, lembra lá que era a digital do átomo, certo? O número de prótons que o átomo tem no núcleo. Então vamos começar a falar sobre tabela periódica. Então sei que tu está meio perdido aí, essa confusão de símbolo aí, mas vamos tentar simplificar isso, certo? Então a gente tem um exemplo aqui do elemento químico hidrogênio, tá? Que a gente tem uma letrinha, tá? E essa letra H vai representar o elemento químico nitrogênio. E a gente vai ter embaixo aqui, ó, a massa atômica e em cima aqui a gente vai ter o número atômico do hidrogênio, que caracteriza o elemento químico hidrogênio. Belezinha? Então, como eu falei aqui, né, a gente tem a tabela periódica como sendo organizada em ordem crescente do número atômico, tá? Então aqui a gente tem o hidrogênio 1, com número atômico 1, o hélio lá do outro lado, número atômico 2, o lítio aqui com 3, o berílio 4, depois o 5 boro e assim por diante. Belezinha? Fácil, né? Então tu pode perceber também que os elementos químicos eles estão com corzinha diferente, né? Então acho que uma primeira classificação desses elementos químicos
dividir eles em metais, ametais e gases nobres e o hidrogênio, tá? Que é uma classe diferente. Tá? Então toda essa gurizada aqui que está pintadinha de amarelo, tá? Vão ser os metais. Tá? Então o que caracteriza os metais aí de forma bem genérica, certo? Então vão ser elementos químicos que vão possuir brilho, tá? Eles vão ser bons condutores de calor e eletricidade, vão ser elementos químicos que terão uma propriedade de maleabilidade, tá? Ou seja, a facilidade em se tornar lâminas. Tá? Um exemplo disso é a faquinha ali, que tu usa aí na cozinha. E também os metais, eles são dúcteis, certo? Ou seja, eles vão ter a capacidade de se deformar. Belezinha? Entre os metais aqui, a maioria deles em temperatura ambiente, eles são encontrados em estado sólido. Beleza? E só que tem um metal aqui que é o Hg, que é o mercúrio, que ele em temperatura ambiente ele é o único metal encontrado no estado líquido. Tá? Então, Mercúrio ele é bastante visto, digamos assim, ele tem uma aplicabilidade lá nos termômetros. Tá? Então, nos termômetros é utilizado mercúrio. Belezinha? Bom, em contrapartida, a gente vai ter os ametais, que vão ser aqueles elementos químicos que não vão possuir brilho, certo? Não vão conduzir calor e nem eletricidade, tá? E muito menos não vão ser dúcteis e nem maleáveis, tá? Tá, Diogo? Mas para todo a metal vai ser assim? Não é bem assim, tá? Então a gente vai ter uma exceção que é o grafite, que ele vai ser o elemento que o grafite é composto aí basicamente de carbono, tá? Então o grafite ele vai ser um bom condutor de calor e eletricidade. Belezinha? Então esse aí vai ser a exceção aí dentre os ametais. Tá? Então a maioria dos ametais aí eles são aí são gases, tá? Então o flúor, o cloro, o oxigênio, o nitrogênio são tudo formam gases. Belezinha? Belezinha, então vamos lá. E a gente vai ter uma coluna, né, que é a última coluna, que é a coluna dos gases nobres, tá? Os gases nobres, eles vão ser gases, tá? Que eles vão ter uma alta estabilidade, tá? E essa alta estabilidade aí vai caracterizar esses gases nobres como gases inertes, tá? Ou seja, são gases que não vão querer fazer aí uma reação química, certo? Eles vão querer ficar na deles ali e sendo muito estáveis e muito bonitos, certo? E além disso tudo, tem o hidrogênio, que ele não vai se classificar nem como metal, nem como ametal e muito menos como gás nobre. Tá? Então o hidrogênio ele vai assim, ele não vai pertencer a nenhuma classificação, certo? E o hidrogênio basicamente ele tem uma aplicação bem interessante que é usado como combustível, tá, de foguetes espaciais, certo? Beleza, então vamos de fazer uma outra classificação dos elementos químicos, tá? Que vai se tratar sobre a distribuição eletrônica de cada elemento químico. Então,
a gente vai dividir entre os elementos químicos representativos e os metais de transição, beleza? Então, os elementos representativos, eles vão ser caracterizados como aqueles elementos que têm como subnível mais energéticos os subníveis S e o subnível P. Tranquilinho? São esses verdinhos aqui. E o S são esses azuisinhos. Beleza? E os metais, os elementos de transição, os metais de transição, a gente vai ter duas classificações aqui, que serão os metais de transição externa, que terão o subnível D como subnível mais energético, beleza? Vai ser essa gurizada em amarelinho. E a gente vai ter os metais de transição externa, que como subnível mais energético, vão ter o subnível F. Belezinha? Fácil, né? Então a gente vai ter aqui como os elementos representativos, subnível S e o subnível P. E os elementos de transição, né, a gente vai ter como subníveis mais energéticos os subníveis D e o subnível F. Belezinha? Bom, então qual é a vantagem de eu saber quais são os elementos representativos e quais são os elementos de transição? Bom, a vantagem é que os elementos representativos eu consigo descobrir quantos elétrons esses elementos vão ter na última camada, na camada de valência. Tudo bem? Então aqui, ó, na primeira coluna, certo? Todos esses elementos, eles vão ter um elétron na última camada. Tudo bem? Na segunda coluna, nós teremos, ó, família aqui 2A, nós teremos 2 elétrons na última camada. Beleza? A gente vai pular esses elementos de transição aqui, tá? Vamos lá para a família 3A, tá? Em que essa coluna aqui terá 3 elétrons na última camada. Nessa coluna aqui, 4A, família do carbono, todos esses elementos aqui vão ter 4 elétrons na última camada e assim por diante, tá? 5 elétrons, 6, 7, 8. Beleza? Então, tá, ô Diogo, mas tu pergunta aí, qual é o sentido de eu saber quantos elétrons tem na última camada, tá? Então, assim, lá em ligações químicas, e quando vocês verem a regra do octeto, esses conceitos aqui de elétrons na última camada, isso aí vai ser bem importante para você se apropriar um pouquinho melhor de ligações químicas e regra de octeto, basicamente, tá? Beleza? Aí tu me pergunta o seguinte, tá, Diogo, mas esses elementos aqui de transição, eu consigo prever a quantidade de elétrons na última camada? Bom, aí nesses elementos a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica com aquela ferramenta lá do diagrama de Linus Pauling e fazer ela, certo? Então é só a partir daquela ferramenta e fazer a distribuição que a gente consegue descobrir quantos elétrons tem na sua última camada. Beleza? Beleza. Então vamos falar agora das famílias dos elementos representativos. Belezinha? Então a primeira família aqui, esse conjunto de elementos, essa coluna, tá? Então a ideia de família, basicamente, vão ser aqueles elementos que eles vão possuir propriedades físicas e químicas semelhantes. Belezinha?
Então a primeira família que a gente tem, a família 1A, a gente tem os metais alcalinos, certo? Em que são elementos que reagem fortemente com a água. A gente vai ter o lítio aqui, que é utilizado em baterias, e o sódio, que é utilizado aí na cozinha, né? No nosso querido sal de cozinha. Belezinha? Na segunda família, família 2A, a gente vai ter os metais alcalinos terrosos. Então, metais alcalinos terrosos, eles têm esse nome porque eles são oriundos de rochas, de minerais, certo? Então é por isso que eles têm esse nome. Vai ter aí o berílio, o magnésio, o cálcio, que é um elemento químico que ele está na constituição do osso, certo? O estrôncio aqui a gente utiliza ele, a gente não, né? A indústria utiliza ele como em fogos de artifício, certo? Então, depois dessa coluna aqui, falando só de elementos representativos, a gente pula esses elementos de transição e vamos lá para a família 3A, a família do boro, beleza? Família do boro, que vai ter ali o boro, que ele é utilizado muito na produção de vidros, então vidros ali em laboratórios químicos é bastante utilizado. A gente vai ter o alumínio, que vocês conhecem bastante das latinhas de refrigerante, beleza? A gente vai ter o índio também, que é utilizado em telas LCD, belezinha? Então essa é a família do boro. Então toda essa família aqui, toda essa coluna, certo? Vai ter 3 elétrons na sua última camada. Depois a família 4A, que é a família do carbono. Anota aí que esse cara tu vai estudar muito em química orgânica. Então essa família aí, como eu havia dito antes, tem 4 elétrons na sua última camada, toda essa coluna aqui. Então o carbono aí vai estar presente em fontes energéticas como o petróleo, vai estar presente aí na indústria alimentícia, né, naquela parte de alimentos orgânicos, vai fazer parte também de nanotecnologia, quando a gente fala de nanotubos de carbono. Enfim, cara, o carbono seria aí um elemento aí que compõe as bases da molécula da vida, certo? Então, marca um asterisco nesse cara aí que ele é bastante importante, certo? A gente tem o silício também, que é utilizado na produção de vidro. O silício é bastante encontrado na areia, certo? Na forma de dióxido de silício. Belezinha? Bom, vamos para a próxima família, família 5A, família do nitrogênio, certo? Família do nitrogênio, que toda essa gurizada aqui, toda essa coluna aqui vai ter 5 elétrons em sua última camada, tá? Como carro-chefe, a gente tem o nitrogênio, que é o principal componente do ar atmosférico, beleza? E vai estar aí na casa dos 80% aproximadamente. Belezinha? Vamos para outra família, família dos calcogênios. Anota aí, tu tem que saber o nome de cada família, é muito importante, beleza? Então a família 6A vai ser a família dos calcogênios, tá? Que tem como carro-chefe aí o oxigênio, beleza? Que vai ser aí compor 20% aí do ar atmosférico aproximadamente. Então vai tá presente aí também em reações de combustão também. O oxigênio também ele está na forma de O3 lá na camada de ozônio, que também é utilizado como bactericida. Beleza?
E dentro dessa família também, ó, a gente tem o polônio. Lembra lá que eu falei do polônio, de um elemento radioativo lá da Marie Curie, que utilizado aí como fonte, né, como gerador termoelétrico em satélites artificiais. Beleza? Família 7A, família dos halogênios, certo? Família em que a gente vai ter 7 elétrons na última camada, beleza? Vai ser toda essa coluna aqui, vai ter 7 elétrons na última camada, onde a gente tem aí como os principais elementos o flúor, que é utilizado em pasta de dente, é utilizado também em flúor lá, quando tu faz o bochechinho lá. A gente vai ter o cloro também, que está errado aqui o símbolo, eu vi agora, CE está aqui, né? Na verdade é CL, ao cloro que ele é utilizado para tratamento de água potável, tá? E vai atuar aí como bactericida aí para limpar a água, certo? E ele foi bastante utilizado também na Segunda Guerra Mundial, tá? Como um gás tóxico. Beleza? Bom, vamos para a oitava coluna, que é a coluna dos gases nobres, tá? São aqueles gases inertes, gases muito estáveis, beleza? Bom, algumas das aplicações que a gente tem aqui é no neônio, tá? Então aqueles letreiros lá de publicidade cheio de iluminação e tudo mais, geralmente é constituído por neônio, tá? E eu também não sei se tu já chegou a ver naqueles faróis que são muito fortes, são feitos de xenônio, do xenon, tá? Que vai estar associado aí basicamente a uma luz bastante intensa. Belezinha? Belezinha. Vamos lá então. Outra ponderação que eu queria falar que é sobre o hidrogênio. Geralmente, em função de uma convenção, se coloca o hidrogênio aqui na primeira coluna, certo? Mas isso não quer dizer que ele seja um metal alcalino, e já caiu em questão de vestibular aí, falando que o hidrogênio é um metal alcalino, beleza? Então, ele é colocado aqui, mas ele não é um metal. Aliás, ele não pertence a nenhuma família, nenhum grupo, certo? Certo. O hidrogênio é utilizado aí como combustível de foguetes espaciais, beleza? Bom, vamos falar agora sobre períodos, certo? Bom, o número de períodos que um elemento químico tem nada mais é do que se trata sobre o número de camadas eletrônicas que o elemento químico tem. Beleza? Se eu digo que um elemento químico ou um átomo tem 4 camadas eletrônicas, eu quero dizer que ele tem 4 períodos. Beleza? Se ele tem 3 períodos, ele tem 3 camadas eletrônicas. Belezinha, mas como é que eu vejo isso na tabela periódica? Bom, é bem tranquilo. O primeiro período vai se tratar sobre a primeira linha da tabela periódica. Tranquilinho? Então, nessa primeira linha aqui, os elementos químicos todos têm uma camada eletrônica. Belezinha? Na segunda linha, todos esses elementos químicos aqui terão 2 camadas eletrônicas. Na terceira linha, todo esse pessoal aqui dessa linha vai ter 3 camadas eletrônicas e assim por diante. À medida que a gente vai descendo na coluna, na tabela periódica, o número de linhas vai aumentando e, por consequência, as camadas eletrônicas dos elementos químicos vai aumentando também. Então,
pega esse conceito aí, pega essa visão. Bem tranquilinho, né? Bom, agora a gente vai falar sobre as propriedades periódicas, né? O que seriam essas propriedades periódicas? Então, dentro da tabela periódica, a gente vai ter algumas propriedades que a gente pode prever em função da posição do elemento químico na tabela periódica, beleza? Uma das principais propriedades é o raio atômico, certo? Em que basicamente ele vai se tratar sobre o tamanho do átomo. Então, quanto maior for o raio atômico, maior será o nosso átomo. Beleza? Então, a gente tem duas flechinhas aqui indicando o crescimento desse raio atômico. Tá? E a primeira flechinha, né, vai se tratar de cima para baixo. Então, lembra lá do meu último slide, em que eu disse que quanto mais embaixo o elemento químico tiver, mais camadas eletrônicas o átomo vai ter. E, portanto, quanto mais camadas eletrônicas ele tiver, maior será esse átomo. Beleza? Beleza. Só que ele tem outra flechinha aqui, tá? Que indica o crescimento do raio atômico, que é da direita para a esquerda, tá? Ou seja, no sentido inverso do crescimento do raio atômico, do crescimento do número atômico. Beleza? Tá, mas o que isso significa? Pensa na interação entre o núcleo positivo e a eletrosfera, que é negativa. Beleza? Então, quanto maior for o meu número de prótons no átomo, mais intenso será a minha força de atração entre o núcleo positivo e a eletrosfera, entre as camadas. Então, maior vai ser a atração e mais apertadinho vai ser meus átomos, tá? Mais próximos dos núcleos a eletrosfera vai se aproximar. Então é por isso que o raio atômico ele cresce em função da diminuição do meu número atômico. Ou seja, quanto menor for o meu número atômico, menor vai ser a interação entre o próton, tá, que é positivo, e a eletrosfera, que é negativa. Ou seja, os prótons, na verdade, eles não vão puxar com tanta intensidade a eletrosfera, as camadas eletrônicas, certo? E, portanto, por consequência, aí, a gente vai ter um átomo maior. Belezinha? Então, falando da nossa segunda propriedade periódica, vamos falar sobre a eletronegatividade, que vai se tratar basicamente na capacidade do átomo em puxar os elétrons. Tranquilinho? Tá? Então, a gente pode ver aqui na indicação do crescimento da eletronegatividade, a gente vai ver que átomos, quanto menor for o átomo, mais eletronegativo ele vai ser. Tá? Então, a gente vê a flechinha aqui da esquerda para a direita, né, que indica o sentido de crescimento do número atômico, ou seja, o crescimento do número de prótons do elemento químico. Tá? E por consequência, sim, por lógica, a gente pode entender que quanto maior o número de prótons, mais intenso a carga positiva vai atrair os elétrons de outros átomos. Belezinha? E a gente pode ver aqui o sentido de baixo para cima, né, da flechinha, que vai indicar quanto menor for o número de camadas desse átomo, certo? Então, quanto menor o número de camadas desse átomo, menor vai ser a distância entre o núcleo e
os elétrons de outros átomos. Então, quanto menor for essa distância, mais intensa será a força de atração do núcleo sobre os outros elétrons, certo? Então, quanto menor for o meu átomo, mais eletronegativo ele vai ser. Eu botei um negócio aqui de exceção, tá? Que tu vai riscar toda essa coluna aqui dos gases nobres, porque eles não vão entrar nessa história aí de eletronegatividade, porque os gases nobres eles vão ser gases de muita estabilidade, tá? Gases inertes, certo? Então eles não vão querer puxar elétrons para si. Eles já estão bem ali daquele jeito, certo? Isso aí tu vai entender um pouquinho melhor lá na regra do octeto, em ligações químicas. Tu vai ver isso com mais detalhadamente, certo? Então o átomo, digamos assim, o elemento químico mais eletronegativo vai ser esse cara aqui, tá? Que vai ser o flúor, certo? Bom, em contrapartida, enquanto a eletronegatividade vai falar sobre a capacidade do átomo em puxar elétrons, a eletropositividade ela vai se tratar de qual a capacidade do átomo em doar os seus elétrons, certinho? Então a gente pode ver que, de acordo com a indicação das setas, tá? A indicação de quanto os átomos mais eletropositivos está associado ao tamanho do átomo. Então, quanto maior for o tamanho do átomo, maior vai ser a capacidade desse átomo em doar elétrons. Beleza? Tá, Diogo, eu não entendi. Olha só. Quanto maior for o átomo, mais camadas eletrônicas ele vai ter, certo? Então, digamos que a gente tem um próton, tá? Um núcleo positivo, e bem distante lá, como ele é um átomo muito grande, a gente vai ter um elétron, certo? Então, a força de atração sobre esse elétron, tá? Entre o núcleo positivo e o elétron lá na última camada, vai ser uma força de atração bem pequena. Tranquilinho? Então, já que a força de atração é uma força pequena, o elétron, na verdade, ele vai ficar meio solto lá na camada, então vai facilitar essa doação do elétron, ele vai se desprender com mais facilidade, tá? Porque o elétron ele não vai estar tão fortemente vinculado ao átomo. Belezinha? Então, quanto maior for o meu raio atômico, maior será a eletropositividade do meu elemento químico, tá? Do meu átomo. Beleza? Geralmente os metais eles são bastante eletropositivos, tá? E os ametais geralmente eles vão ser mais eletronegativos. Belezinha? Beleza, então vamos para a última propriedade periódica. Finalmente, sei que foi uma aula bem conceitual aí, mas vamos lá. Então, a última propriedade periódica, até uma das mais importantes, é a energia de ionização. O que seria essa energia de ionização? É a energia mínima que eu tenho que doar, digamos assim, para retirar um elétron de um átomo. Beleza? A energia que eu tenho que fornecer para tirar um elétron de um átomo. Belezinha? Então a gente pode ver aqui que a indicação das setinhas aqui, né, estão no sentido do menor raio atômico, certo? Então, quanto menor for o meu átomo, maior vai ser a energia de ionização,
certo? Então, como assim? Não entendi isso. Olha só. Então a gente tem um átomo, tá? Que ele tem uma camada ali, duas camadas, digamos que seja o flúor ou pode ser o sei lá, o hélio, não sei. Então esses átomos pequenos, eles têm um núcleo positivo e um elétron, certo? Que eles estão bem pertinho do núcleo, porque eles têm átomos pequenos, certo? Então, existe uma força de atração entre o núcleo positivo e o elétron que é bastante forte. Belezinha? Então, na hora de eu retirar esse elétron desse átomo, eu vou ter que fornecer muita energia, tá? Para retirar esse elétron. Belezinha? Em contrapartida, a gente tem átomos que são muito grandes com baixa energia de ionização. Ou seja, eu não vou precisar fornecer muita energia para tirar o elétron daquele átomo. Tá? Isso porque os átomos grandes, né, que são os que têm menor energia de ionização, eles vão ser átomos que a gente vai ter um núcleo e o elétron ele vai estar muito distante desse núcleo, tá? Porque ele vai ter várias camadas eletrônicas, né? Então, quanto menor for a força de interação entre o núcleo, que é positivo, e o elétron, que é negativo, é uma força de atração bem baixa, tá? E já que a força de atração é baixa, é fácil retirar esse elétron desse átomo. Belezinha? Eu acho que o que tínhamos da aula de tabela periódica é isso. É um assunto que a URGS gosta muito de cobrar, entendeu? Principalmente essa parte de propriedades periódicas. Então eu sugiro fortemente que façam os exercícios. Podem ficar à vontade para trazer as suas dúvidas aí via e-mail, via WhatsApp, via Facebook, né? Então fica à vontade aí para conversar com a gente e esclarecer qualquer tipo de dúvida. Certo? Forte abraço e vamos dar nessa química aí. Feito?